Enquanto a atenção do mundo se volta para o Oriente Médio e os Estados Unidos, a segunda maior economia do mundo também sofre com os recentes conflitos. A China é o país que mais depende do Estreito de Hormuz para a importação de petróleo bruto, com metade do fornecimento da commodity que passa por aquela região. Quem traz detalhes sobre este assunto é Gilvan Bueno, colunista do CNN Money. Gilvan, que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Teu texto lá no nosso site já dá uma cara do que devemos esperar. Não é apenas um bombardeio ao Irã, mas sim um bombardeio à economia mundial e, claro, como é que a China deve ser afetada por estes conflitos. Bom dia. Muito bom dia, Gabriel, e nossa audiência. Primeiro dia útil de março, um final de semana de muitas notícias, muitas reflexões. E no primeiro momento, nós presenciamos muitas análises, Gabriel, falando sobre o preço do petróleo. E ele já disparou agora pela manhã. Nossa programação tem se dedicado exclusivamente a mostrar isso. Teve uma alta de mais de 8%. Muitas pessoas falando sobre o Estreito de Hormuz ter a sua participação de muitos conflitos, de muitas incertezas. No final de semana também, Dubai foi atacado, mas eu procurei ficar pensando sobre outras estratégias que poderiam estar acontecendo, porque o noticiário, eu acompanho o noticiário internacional, somente dos Estados Unidos, ele sempre tinha uma clareza da decisão, era, por exemplo, vamos defender os Estados Unidos, os americanos, vamos defender Israel, mas quando eu comecei a olhar um pouquinho, buscar quem eram os maiores participantes, eu comecei a criar esse estudo que está no nosso blog da CNN, bastante apurado, onde você mostra o seguinte, olha, quem é o maior participante desse local? É a China. E, mais uma vez, quando você começa a pensar assim, olha, tem aqui uma relação direta, você começa a entender que sim, a China hoje representa 37% do seu PIB através do setor industrial, consome muitos barris de petróleo, e principalmente do Oriente Médio. Tá? Então, imagine se esse fluxo ficasse cada vez mais caro e esse fluxo não trouxesse ali essa vantagem competitiva para a China nos preços. E aí você começa a olhar um pouco, Gabriel, o que vem acontecendo. Em 2018, quando o governo Donald Trump assumiu, o PIB da China era 6,6. Ela teve logo em seguida aquela crise do setor imobiliário, e atualmente o PIB, segundo o Banco Mundial, da China para 2026, expectativa de 4,2. Então, a balança comercial, que era superavitária para os Estados Unidos, onde chegou o seu maior patamar em mais de 400 bilhões de dólares, atualmente está em torno de 200 bilhões. Ela conseguiu aqui fugir sua cadeia produtiva, mas hoje esse fenômeno pode afetar, de alguma maneira, a competitividade da China. Então, eu dediquei muito, explico isso no blog, muito a entender quais são os impactos disso, porque a gente está olhando muito o preço do petróleo, mas indiretamente é mais uma medida que afeta a economia chinesa. China, Japão, Coreia do Sul, todos dependem deste petróleo, a China mais. Por isso, eles têm grandes estoques regulatórios. Gilvan, isso se acabar amanhã, semana que vem, neste formato, o que parece não ser o caso, este efeito pode ser até mitigado, esses países podem não sofrer por conta dos estoques. E eu gostaria de entender, caso findados estes estoques, aí sim nós veremos um custo muito maior para essas regiões? Olha, para a gente responder isso aqui com conteúdo técnico, a gente tem que olhar dois relatórios, um internacional e um nacional. O internacional, recentemente, o Banco Mundial fez aqui a sua grande observação sobre o crescimento mundial e ele destacava a possibilidade de conflitos geopolíticos. Nós já chegamos, por exemplo, fechamos 2025 com o conflito Rússia e Ucrânia, que trouxe um grande problema inflacionário para a Europa, que não tinha há mais de 30 anos. E logo em seguida nós tivemos aqui os conflitos com Venezuela e os conflitos que foram se espalhando, e o Irã já estava no radar. Isso também, se nós olharmos aqui, foi o tema do Boletim Focus, quando ele não reduziu a taxa de juros, tinha lá um campo específico. Né? Olha, temos aqui uma suspeita de um possível conflito geopolítico, e esse conflito geopolítico possa aqui prejudicar a nossa ideia de inflação. E por que esse tema é importante? Quando a gente olha primeiramente para o Brasil, para chegar nesse olhar que você colocou super atento, no Brasil nós sabemos que a inflação, principalmente a principal inflação de serviços, um dos principais indicadores dentro do IPCA é a questão dos combustíveis, do transporte. Tem um peso muito relevante, em alguns momentos já prejudicou nossa inflação aqui. Então, isso pode trazer uma inflação para o consumidor e principalmente para as empresas. E no campo internacional,
e a discussão energética já é muito relevante, principalmente por causa do conflito Rússia e Ucrânia, que a Europa consumia o gás russo, e quando teve o conflito entre Rússia e Ucrânia, isso trouxe ali essa separação, dessa distribuição do gás russo, isso trouxe uma inflação para a Europa que ela vem sofrendo atualmente. E também deu um gatilho para ela começar, por exemplo, a investir em segurança, pensar em novas matrizes energéticas e, por exemplo, alguns países voltarem à discussão de energia nuclear. Então, sim, você tem aqui esse impacto nessas economias, principalmente no campo inflacionário, mas você tem um segundo impacto que toda essa estratégia de 2026, você não tinha nos seus modelos econômicos a ideia de um barril de petróleo, por exemplo, a próximo de $100. Então, isso vai começar a gerar uma inflação adicional, e isso foi um campo que o Banco Mundial já tinha destacado, Gabriel. Perfeito. Aqui para o Brasil tem gente com medo de que o ciclo de corte de juros não vai ser um ciclo, vai ser talvez uma puxadinha apenas, ô Gilvan. É receio real, talvez? Isso tem potencial para frustrar as nossas expectativas de queda de Selic? Olha, na última oportunidade que saiu no Boletim Focus, eu, para público e notório, depois eu publico nas minhas redes, nos nossos relatórios, eu tinha uma expectativa de 0,25. Por que tinha uma expectativa de 0,25? Eu tenho feito um estudo sobre todas as falas do Galípolo, e as falas do Galípolo são muito falando em calma, para entender melhor o comportamento, e o que poderia acontecer. Isso também a ata falava dessa questão de conflitos geopolíticos. Muitas pessoas já falaram em 0,50, outros em 0,25, mas olhando a estrutura de raciocínio do Galípolo e do Copom e os indicadores, você não tinha uma clareza tão grande em algumas questões. E ele esperou bastante a inflação chegar próximo do centro da meta. Então, o 0,25 cada vez ganha mais força, ainda mais com essa questão de conflito. Perfeito. Gilvan Bueno, quando a gente olha talvez até para Bolsa de Valores, o Brasil estava sendo interpretado como alternativa segura para investimentos. O pessoal queria tirar dinheiro da Europa, tirar dinheiro dos Estados Unidos e apostar mais em emergentes. Dentre os emergentes, o Brasil era vencedor nessa história. Hoje a Bolsa cai, mas não cai tanto, porque a Petrobras e as outras empresas de commodities são muito fortes. A gente pode ser porto seguro no mundo em guerra? Essa discussão é muito ampla, e aí você vai ter que olhar para algumas questões que são responsabilidade fiscal, um ambiente regulatório mais atrativo, maior facilidade dos empresários de acessarem linhas de crédito dependentes de fora dos bancos. E aí a gente tem que olhar para um relatório, para ser bem técnico aqui na análise, que é o relatório de produtividade do Brasil. Ele está na posição número 91. A gente tem que olhar para o relatório de competitividade do Brasil. O Brasil não tem uma posição muito atraente. E a participação do Brasil dentro do PIB mundial é só de 2%. Então, olhando, e aí o que os investidores internacionais, em algumas conversas que eu tenho com alguns, eles sempre olham? Eles olham muito macro, né, a estrutura fiscal. E até recentemente a The Economist, que é um grande veículo de comunicação, muito respeitado, centenário, tinha falado sobre essa atratividade do Brasil, mas nesse cenário eu acredito que e ainda mais no ano de eleição, essa popularidade, os investidores podem ficar um pouco mais receosos com isso tudo, e também, em cenário de incerteza, o que tem puxado são os investimentos em ouro e principalmente em metais. Isso tem sido a grande tese, e Bolsa de Valores acaba não sendo a primeira opção devido a ter um beta maior dentro dessa incerteza. Então, Bolsa acaba não conseguindo capturar isso. Acho que os grandes mecanismos aqui vão ser os títulos públicos, como recentemente um grande banco de investimentos fez um relatório sobre NTNB, curva longa, mas em bolsa você fica um pouco receoso, porque você acaba fazendo aqui o flight, o quality, que é procurar ativos sem um pouco estresse e com pouca volatilidade e com uma previsibilidade maior. E a nossa economia no fiscal ainda não consegue oferecer isso. E olhando esse cenário de construção, competitividade e de produtividade, a gente ainda está bastante distante. Tem se olhado muito aqui dos emergentes, que tem sido a grande tese, a Índia, principalmente essa questão de data center. A Índia tem capturado muito valor, porque ela consegue oferecer, principalmente, uma mão de obra de engenheiros muito qualificado, e o Brasil ainda não consegue ter essa questão de engenheiros. Então, a gente acaba não conseguindo capturar essa onda, mas a gente tem sempre um otimismo. Mas, olhando a expectativa e a realidade, a gente acaba não conseguindo capturar isso pelo nosso atual momento econômico. Petrobras, PetroRio, Brava Energia, PetroRecôncavo, todas essas sobem entre 3% e 5% hoje, Gilvan. Para o investidor de petróleo ficar talvez ansioso com o que vem por aí, ou é preciso ter muita cautela, porque a volatilidade ela abraçou esse setor e deve abraçar pelos próximos dias?
Isso é muito importante que você destacou, e aqui tem que ter estudo, né? Estudos mostram que cenários de conflitos geopolíticos, ainda mais na localidade que se coloca, o barril pode chegar, por exemplo, a 120 dólares o barril. Então, as empresas petrolíferas, a gente chama essas que você destacou fora a Petrobras de baby petrol, né? Que são as empresas bebês do mercado brasileiro de petróleo. Elas conseguem ter aqui uma questão clara, que é a produtividade. Então, se você tem uma produtividade, uma geração de barris muito atraentes, preço versus um preço mais caro, e esses conflitos geopolíticos eles duram em média entre 60 e 120 dias com o preço do petróleo, assim aconteceu anteriormente, tem vários dados econométricos sobre isso, você vai ter uma produção com preço maior, então a lucratividade vai ser maior. Então, de uma maneira simplista, sem muita profundidade, você entende que o preço vai beneficiar a última linha do balanço, que é o lucro, e principalmente reduzir o custo, porque o preço do barril vai estar mais atraente. Foi isso, por exemplo, que trouxe a Venezuela no passado para ter uma ampla valorização, quando o barril estava 100 dólares, por exemplo, Angola, que teve uma participação muito grande no OPEP. Então, sim, as empresas petrolíferas acabam sendo as primeiras beneficiadas desse barril de petróleo mais caro, mas não é uma questão de médio e longo prazo, porque quando o barril volta para a normalidade, essas empresas sofrem bastante. Então, elas têm mais a gente chama isso de uma elasticidade inelástica em alguns momentos, mas ela pode sofrer quando o preço do barril cair. Gilvan Bueno, nosso colunista aqui do CNN Money. Até uma próxima, meu caro. Um bom trabalho e uma ótima semana. Uma ótima semana para você e parabéns pela programação. Valeu, meu caro. Parabéns para nós. Agradeço imensamente pela parceria.